E aí, gente, tudo bom? Aqui é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com segurança para atingir os seus objetivos na carreira. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito legal, que eu tenho certeza que vocês se interessam pra caramba, porque eu já fiz alguns posts sobre isso e vocês interagiram, vocês perguntaram, tiveram algumas pessoas que repostaram, que é primeira impressão. A gente sabe da importância da primeira impressão, a gente entende que ela realmente pode influenciar o nosso dia a dia, influenciar as nossas relações, mas eu tenho a sensação que é um tema ainda meio tabu, porque a gente tem o preconceito de que quando se fala sobre primeira impressão, a gente está falando sobre coisas fúteis, ou a gente está julgando as pessoas superficialmente pela imagem, isso não é politicamente correto, né? A gente não deveria julgar as pessoas pela imagem. Então, falar de primeira impressão muitas vezes carrega essa sensação de que não é algo muito legal. Porém, quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente fala de comunicação estratégica, a nossa imagem e a primeira impressão que a gente causa é sim muito importante, por isso a gente precisa tomar consciência dela, não deixar a nossa primeira impressão no aleatório, deixar a nossa primeira impressão, a nossa imagem, nossa aparência no modo intencional, porque isso com certeza pode te ajudar, tá bom? Então eu vou começar a dar o nosso conteúdo. Gente, esse é um conteúdo que interessa a muitas pessoas, então se você achar que tem alguém aí no seu entorno, algum colega seu, alguma pessoa que vai gostar desse conteúdo, que pode se interessar por esse papo que a gente tá tendo, depois quando eu salvar a live, manda pra pessoa, fala pra ela, olha, eu sei que você adora saber sobre imagem pessoal, sobre forma de se vestir, sobre primeira impressão, olha esse conteúdo, eu acho que realmente esse é o tipo de conteúdo que tem capacidade de se conectar com mais pessoas, então é super importante, enfim, me ajudaria muito se vocês pudessem compartilhar, tá bom? Vambora! Quando a gente fala de primeira impressão, existem muitos estudos, muitos livros que falam sobre isso, de que a primeira impressão é algo que a gente tem das pessoas nos primeiros 3 segundos, ou em milésimos de segundos, ou em 7 segundos. Tem diversos estudos que tentam mensurar em quanto tempo a gente tem uma primeira impressão, mas fato é que todos eles comprovam que é muito rápido, tá? A gente tem a primeira impressão, a gente cria uma imagem, a gente julga uma pessoa de forma muito rápido pelo que a gente está vendo. E como eu falei ontem, isso é muito natural. O nosso cérebro precisou fazer isso para sobreviver. Quando a gente estava lá na selva, o homem das cavernas, ele precisou entender se um boi com uma cara assim e bufando era uma ameaça no lugar de um outro animal tranquilo comendo a grama era o seu alimento. Então a gente precisou desenvolver essa habilidade muito rápida, muito eficiente de fazer uma leitura do cenário, de fazer uma leitura das imagens, das expressões, das cores e das formas pra gente sobreviver. Então isso é algo extremamente humano. Tá? Então, a gente precisa perder um pouco essa sensação, esse ranço de que julgar pela imagem, julgar pela aparência é algo ruim ou feio, porque a gente faz isso, é fato. Tá? E quando a gente tá falando de se vender, quando a gente tá falando de se colocar estrategicamente através da nossa comunicação para as pessoas, para atingir o que a gente quer, a gente é inteligente, a gente é esperto quando a gente usa essa característica humana a nosso favor, tá? Só que assim, eu acho que uma coisa que é importante de dizer é que a primeira impressão tem aquela coisa, né? A primeira impressão é a que fica? Não necessariamente ela é a que fica. Mas eu já vou me adiantar,
Se você quiser que a sua primeira impressão seja algo estratégico para você, é interessante que ela seja uma primeira impressão que você vai conseguir manter com consistência conforme o tempo vai passando e com todos os seus pontos de contato. Eu já vou explicar isso um pouco mais no detalhe, mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, a primeira impressão, eu quero que vocês imaginem um triângulo invertido, tá? Então, onde a base maior tá aqui, e a ponta menor, o vértice, tá aqui embaixo. A primeira impressão, ela tá nessa camada de cima. A primeira impressão é você saber que uma pessoa existe e atrelar a ela uma característica específica. Então, a Beatriz é inteligente. Ponto. Ou, a Beatriz é moderna. Ponto. Isso é uma primeira impressão que as pessoas têm de mim. Elas minimamente sabem que eu existo e atrelam uma característica a mim. Mas por que eu falei que é um triângulo invertido? Porque todas as pessoas que me conhecem estão aqui. Elas me conhecem, sabem que eu existo e atrelam uma característica a mim. Então são muitas pessoas. Gerenciar a primeira impressão que você causa, gerenciar esse conhecimento que as pessoas têm da sua existência e de uma característica que você tem é importante porque é onde está a grande massa que a sua marca já atingiu. Quando a gente pensa em marcas, né, é quase como se isso aqui fosse a tua televisão, o que você vai falar em 5 segundos, em 10 segundos, num comercial de Copa do Mundo. O tempo é curto, mas você vai atingir muita gente. Então, você precisa garantir que isso aqui seja extremamente assertivo. É muito importante que a sua primeira impressão seja extremamente assertiva. Quando você vai indo para as camadas mais baixas, a gente está falando de pessoas que te conhecem, sabem que você existe, atrelam alguma característica a você e conhecem alguma história sobre você ou já viveram alguma história com você. Então, é uma camada a mais. Aqui é onde a primeira impressão, se a primeira impressão não é satisfatória, é onde a primeira impressão começa a se dissipar. Porém, se você consegue chancelar, se você consegue fundamentar aquela característica que a pessoa viu primeiro, com essa história que vocês viveram juntos, ou com essa história que a pessoa soube de você, é onde você começa a construir uma marca consistente, uma marca memorável, uma marca mais confiável e mais clara. Você começa a agregar valor à tua marca quando você desce um nível e consegue manter aquela característica. Um nível ainda mais abaixo, menos pessoas têm essa relação com você, são pessoas que conhecem você, atrelam uma característica a você, já viveram ou conhecem alguma história sobre você e conhecem também um pouco mais da tua personalidade. Já te viram em momentos diferentes ou conhecem histórias diferentes sobre você e conseguem formar um avatar, uma persona de você um pouco mais completa. De novo, quanto mais consistente você vai sendo nesses níveis, melhor para você, mais claro, mais coeso, mais confiável é a sua marca. Se nesses níveis, né, se as pessoas vão te conhecendo nesse nível de profundidade e as coisas não se conversam, a primeira impressão que você passa não conversa quando você vive uma história com aquela pessoa e não conversa com a personalidade daquela pessoa em situações diferentes, você começa a se tornar uma marca muito incerta na mente dos outros, você começa a se tornar uma pessoa muito confusa, muito pouco confiável. Então, o seu trabalho de marca pessoal não está sendo muito bem feito ao longo do caminho. E aí, nas camadas mais profundas, né, quando as pessoas te conhecem ou por mais tempo, ou enfim, você convive com as pessoas em ambientes muito diferentes, as pessoas conhecem essas coisas que eu falei antes, então, que você existe, características sobre você, histórias sobre você, a sua personalidade, mas as pessoas também conhecem as suas ideias e os seus ideais. E numa camada ainda mais profunda de intimidade, as pessoas conhecem os seus medos, as suas vulnerabilidades, os seus sonhos, aquilo que está no seu íntimo. Então, é muito importante a gente começar a olhar, classificar as pessoas à nossa volta, a nossa audiência, nossos interlocutores, nesse funil de profundidade do que as pessoas te conhecem. Isso é importante. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é muito legal que a gente comece a tomar essa consciência. A maior parte das pessoas que está no seu ciclo social está aqui em cima.
Elas conhecem muito pouco sobre você e, na verdade, elas nem estão muito interessadas em saber muito sobre você. Elas estão muito mais interessadas em quais benefícios você traz para elas. Lembra que a gente falou do valor que você agrega para as pessoas? As pessoas, a gente está em relações transacionais o tempo inteiro, principalmente na carreira. Então você presta um serviço para o seu chefe presta um serviço para você. Você abarca no teu escopo aquilo que ele não consegue fazer, porque é por isso que a liderança tem subordinados, mas o seu chefe empresta o conhecimento que ele tem, a capacidade e influência que ele tem, o que ele tem para te ensinar. Então a gente está nessas relações transacionais o tempo inteiro, principalmente nas organizações, e o que interessa para o seu chefe é os problemas dele que você pode resolver. São as relações, talvez, que você pode trazer junto com outras pessoas de outros times para fazer o projeto que ele precisa entregar. E vice-versa, você está interessado que o teu chefe abra caminhos para você crescer na organização. A gente precisa perder um pouco esse medo de olhar para as relações que a gente tem, principalmente dentro das organizações, e entender que essas relações são relações de interesse. A gente está trocando interesses ali, a gente está persuadindo e sendo persuadido, a gente está vendendo e comprando coisas daquelas pessoas. Eu não estou dizendo que isso vai levar a nossa relação para um lugar frio, para um lugar de só interesse, um lugar meio maquiavélico, sabe? Não é sobre isso, não é sobre essa intencionalidade ruim. Mas é sobre a gente entender que existem interesses e a gente está trocando interesses e ninguém está tão interessado assim em você. As pessoas que estão interessadas em você são as pessoas que estão no seu ciclo mais pessoal, o teu com quem você tem relacionamento, os teus pais, os teus amigos de verdade. Essas pessoas estão aqui na camada mais embaixo, né, de relação de sonhos, vulnerabilidades, medos, ideias e ideais. Mas grande parte da galera é quem você existe no mundo, quais características você tem, que histórias a gente vai viver juntos e qual é a sua personalidade, qual benefício isso me traz. Então, é por isso que a primeira impressão é tão importante, é por isso que a nossa presença, que eu falo, não só através da imagem, mas através também de comportamento, de cheiro e tal, é tão importante, porque a maior parte das pessoas que você conhece, com quem você se relaciona, vão parar nesse nível um pouco mais superficial. Tá, gente? Eu espero que, se tiver com dúvida, se não tiver entendendo essa parte, manda as perguntas, porque é um conceito, às vezes, muito novo, às vezes a gente nunca pensou dessa forma, e eu quero que vocês entendam isso de uma forma positiva, não de uma forma negativa, tá? Mas aí, beleza, B, tá, entendi. Grande parte das pessoas que eu conheço me conhecem, querem me conhecer de uma forma mais superficial, querem se relacionar comigo de forma transacional, então que benefício que eu ofereço para elas, que benefício elas oferecem para mim. Porém, quando a gente entende tudo isso, a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente precisa ficar entregando para essas pessoas só aquilo que elas querem. A gente precisa ficar atendendo a estereótipos, a gente precisa ficar atendendo às expectativas dessas pessoas para obter sucesso, para conseguir vender a nossa marca. Não é sobre isso, tá? Não é sobre a gente se moldar aos outros. Tem um equilíbrio, e aí eu já vou tentar explicar para vocês de forma muito fácil para vocês entenderem entre o que você realmente é, qual é a sua verdade, a sua identidade de marca e qual a imagem que você transmite, quais benefícios que você agrega para que essas duas coisas em conjunto te levem aonde você quer chegar, tá bom? Então, assim, de forma alguma entendam que eu tô falando pra você que você precisa ficar atendendo as expectativas dos outros, você precisa ficar entregando pros outros aquilo que eles querem que você seja, porque lembra, marca pessoal, um dos grandes princípios da marca pessoal é celebrar a diversidade. É celebrar que existem pessoas diferentes no mundo para resolver todos os problemas diferentes que existem no mundo, para atender a todas as necessidades diferentes que existem no mundo. Então, de forma alguma, eu quero que você molde a primeira impressão que você passa para só atender as expectativas dos outros, tá? Não é sobre isso.
Na verdade, a oportunidade de você construir uma boa primeira impressão é que você de fato seja entendido da melhor forma possível, da forma como você quer, de forma sempre consistente. E aí, como eu adiantei antes, é de forma consistente ao longo do tempo. Então, pensando em cronologia, uma pessoa que me conhece hoje, numa entrevista, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses que a gente se relaciona, mesmo que superficialmente, a impressão que a pessoa tem de mim, a ideia que a pessoa tem de mim se mantém ao longo do tempo, ao longo das experiências que a gente vai tendo juntos, mas também com relação aos pontos de contato. E quando eu falo em pontos de contato, eu tô falando desses elementos da presença. Então, a minha aparência, então o meu rosto, o meu cabelo, os meus acessórios, a minha roupa, os meus objetos, precisam transmitir uma mensagem coesa com a minha fala, com o meu tom de voz, com o meu vocabulário. Não adianta nada eu me vestir de forma muito clássica, com taier preto, risca de giz, carregar uma pasta de couro de uma marca super tradicional, usar, enfim, todos esses elementos clássicos e tradicionais na minha imagem e ser uma pessoa que fala gíria o tempo inteiro, fala palavrão. E aí, tio, como você tá? Vamos fazer um rolê hoje, uma parada, tipo, isso não é condizente, né? Não tem coesão, não tem coerência. Então, fica incerto, fica não confiável, as pessoas ficam, né? Tipo, cara, aquela pessoa não me transmite uma marca bacana, uma marca que eu quero me aproximar, que eu quero me associar. Precisa ter um equilíbrio em todos esses pontos de contato. E é por isso que quando eu falo que a consultoria de imagem é muito importante, a gente precisa entender que a consultoria de imagem sozinha, só os 7 estilos universais, só você repaginar o teu guarda-roupa, aquela coisa meio programa de televisão, sabe? Como é que era? Esquadrão da Moda. Chega lá, tira tudo do guarda-roupa daquela pessoa, coloca tudo no guarda-roupa novo, das tendências da moda, mas você não entendeu a verdade daquela pessoa, você não entendeu a história daquela pessoa, os fundamentos da vida daquela pessoa, para imprimir tudo aquilo num estilo. Eu tenho certeza que as pessoas que saem desses processos puramente imagéticos, elas não conseguem bancar aquela imagem que elas estão colocando, porque o comportamento delas não condiz com aquilo, a forma de ver o mundo delas não condiz com aquilo. Então, a consultoria de imagem, ela é importante, eu sempre vou recomendar que se você puder fazer, você faça, mas depois do processo de branding pessoal, depois do processo de entendimento de passado, presente e futuro que a gente falou. Qual é a sua história, qual é a reputação que você quer construir e qual é a imagem que você quer transmitir a partir desses 2 polos. Então, é usar dessa oportunidade, mas sempre com muito cuidado nessa consistência cronológica e nessa consistência de pontos de contato, tá? E aí, uma outra coisa que é muito importante para a construção de uma primeira impressão bacana é a autenticidade. Já falei um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar porque assim, a gente tem a sensação que quando a gente fala de autenticidade, a gente tá falando de uma marca pessoal que é mais espontânea, que é mais extrovertida, que é aquela coisa que chama muita atenção. Não necessariamente é sobre isso. Porque a autenticidade é sobre legitimidade, é sobre algo que é verdadeiro. Se é verdadeiro para você chegar num lugar e deter o lugar e chamar atenção e falar alto e ser o centro ali da conversa, bacana, usa isso, é muito bom. Mas se não é natural para você, se não é legítimo para você, essa personalidade mais extrovertida, que fala mais alto, que chama atenção para si, você não precisa. Primeira impressão não é sobre isso. Você não precisa ficar carregando essa pressão de para ter uma boa primeira impressão, uma primeira impressão memorável, eu preciso chegar chegando, eu preciso ser impactante. Não é sobre isso. Se isso não for verdadeiro pra você, legítimo pra você, você não vai segurar a marimba. Quando a gente fala, né, de ser sustentável, de ser coerente ao longo do tempo, conforme as pessoas vão vivendo as experiências com você,
elas vão perceber que aquela imagem super espontânea que ganha o salão não se mantém ao longo do tempo. E tudo que a gente não quer no processo de marca pessoal é fazer uma quebra, é gerar uma incerteza, é gerar uma falta de coesão. Isso mata o processo de gerenciamento de marca pessoal. O processo de marca pessoal, ele está completamente pautado em consistência. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado para garantir que essa nossa primeira impressão seja verdadeira, autêntica, legítima e que a gente vai conseguir levar ao longo do tempo em todos os nossos pontos de contato, tá bom? Espero que isso esteja muito claro para vocês. E aí eu quero entrar num tema que eu acho que vai deixar bem tangível, bem claro na mente de vocês. Qual que é essa história, né? Tá bom, eu tenho que causar uma primeira impressão, mas ela tem que ser autêntica, ela tem que ser consistente. Eu preciso ter muito cuidado com ela, porque ela é muito importante, uma vez que ela é a que vai chegar na mente, que vai chegar aos ouvidos e a interpretação ao repertório de mais pessoas que eu conheço, porque são poucas as pessoas que me conhecem com um nível alto de profundidade, as pessoas nem querem me conhecer nesse nível de profundidade. Me dá exemplos. Beleza, eu vou te dar exemplos. E aí eu quero que você pense nesses exemplos numa linha, tá? Eu pensei nesses exemplos dessa forma. A gente vai ter um exemplo de um lado do polo, que é um exemplo que não se conecta em nada com o estereótipo do que se espera. Tem um outro exemplo que se conecta muito com o estereótipo do que se espera dele. E tem um exemplo que tá no meio, tá? Que às vezes pode ter alguns elementos que são parecidos com o estereótipo e tem outros elementos que não são tão parecidos com o estereótipo. A gente vai falar de 3 empresários, de 3 grandes executivos e que nem eu nem você os conhecemos em profundidade. A gente nem quer conhecer essas pessoas em profundidade porque a gente quer conhecer o que delas nos interessa para agregar no nosso arcabouço de ideias do que é uma boa liderança, ou no caso de um dos exemplos que eu vou citar aqui, o que ele faz na vida dele, que enfim acaba afetando a nossa vida e tal, mas são 3 grandes empresários. A primeira empresária que eu vou falar e que não atende em nada os estereótipos que esperam dela, eu já dei outros exemplos em outros conteúdos que eu coloquei aqui no meu canal aqui do Instagram, que é a Bozoma St. John. A Bozoma St. John é uma mulher negra, retinta, que usa o cabelo de diversas formas, crespo, trançado, às vezes com um cacheado, né, tipo aquele trionda, mas sempre longo, um cabelo muito volumoso. As roupas dela, para falar em eventos como a XSW, que é um evento que, o mundo inteiro olha para aquele evento sobre inovação, mas desde os empresários mais coxinhas até os empresários mais inovadores olham para aquele evento. Ela vai vestida como se ela fosse um globo de discoteca. Eu coloquei no meu stories hoje, vocês podem ver que o top que ela tá usando é bem decotado e tem como se fosse aquelas coisas brilhantes assim de globo de discoteca. É uma imagem de empresária, de executiva, que assim, se você colocar uma foto dela sem saber quem ela é, você nunca vai chutar que ela é uma alta executiva de uma alta organização. Você vai falar, ela é uma cantora pop, ou ela é uma cantora de hip hop, ou ela é uma apresentadora de programa de TV americano, ou ela é uma celebridade daqueles reality shows doidões. Você vai achar que ela é isso, porque a imagem dela na nossa cabeça se conecta com esse outro estereótipo, com o estereótipo de pessoas do mundo do entretenimento. Porém, quando você descobre que ela é uma alta executiva, uma executiva de alto gabarito, de empresas como Endeavor, Uber e Netflix, quando ela começa a contar a história dela, quando ela começa a colocar os pontos dela e você descobre isso, você entende que aquela imagem dela transmite diversidade, transmite inovação e criatividade. Você fala, beleza, ela só atua em empresas que são startups ou que estão conectadas a startups.
Todas as startups querem diversidade, inovação e criatividade. O boom das startups no mercado corporativo fez as grandes organizações começarem a se ubicar principalmente nesses pontos. Então, se você pensar, na verdade, essa imagem dela que não condiz com uma imagem executiva, ajuda muito com que ela seja, sim, uma executiva muito requisitada por essas organizações que levantam essas bandeiras. Vocês conseguem entender? É menos sobre atender a expectativa do estereótipo e sim atender trazer elementos que vão te ajudar a atingir os seus objetivos. Se o objetivo dela era ser uma alta executiva de organizações inovadoras, criativas e diversas, ela está transmitindo a imagem certinha. Ela não precisa atender a nenhum estereótipo de executiva. Beleza? Tá claro? Então, esse exemplo eu trouxe para realmente vocês rasgarem aquela coisa de tipo, eu vou fazer uma entrevista num banco. Então, eu sou marqueteira, eu vou fazer uma entrevista pro Bradesco, que é um banco super tradicional. Cara, eu preciso ir de tailleur, calça flare, joias discretas e carregando uma bolsinha de rodinha com o meu notebook? Cara, se isso corrobora com o que eu tenho para oferecer para aquela organização, se eu sou uma pessoa mais clássica, uma pessoa mais convencional, uma pessoa mais analítica, uma pessoa, enfim, menos inovadora, mais talvez confiável, eu tô nesse espectro mais clássico, tradicional, faz total sentido eu chegar nessa empresa e dizer pra eles, olha, a minha imagem, o que eu carrego tá completamente em consonância com o estereótipo do que se espera de uma pessoa para trabalhar no banco. Porém, se o que eu carrego é modernidade, conhecimento, conexão com tendências, eu preciso me vestir de acordo com o que eu carrego, com o que eu represento e com o que eu posso oferecer de benefício para aquele banco. E daí eu vou chegar naquele banco com a minha vestimenta, com a minha aparência, a minha primeira impressão, que vai trazer esses elementos de modernidade, de tendências, de contemporaneidade, e eu vou colocar para eles na entrevista. Olha, é isso que eu vou trazer para esse banco. Eu quero trabalhar na área de marketing. Esses são os elementos que eu carrego, a minha imagem condiz com isso. Se vocês quiserem trazer mais dinamismo, mais tendências, mais criatividade para a sua área de marketing, eu sou a melhor pessoa. Pode ser que quando eu estiver trabalhando lá, a minha imagem vai destoar completamente da imagem dos meus colegas de trabalho, mas talvez seja exatamente isso o que aquele lugar precisa, o que aquelas pessoas querem. Tá bom? Vocês percebem que a gente veio um nível abaixo, né? Eu já tô falando aqui que você aparenta aquilo que você de fato carrega. Eu nem tô discutindo você carregar uma imagem que você não vai entregar. Isso não é real, isso não funciona, tá? Eu quero sempre deixar isso muito claro. O segundo exemplo que eu vou trazer pra vocês é de uma pessoa que eu admiro muito. Eu não quero que vocês interpretem mal o que eu vou colocar aqui, mas é a Luísa Helena Trajano. A Luísa Helena Trajano é uma alta executiva do Magazine Luiza, que, enfim, é a empresa que mais cresce nesse país nos últimos anos. Na Bolsa de Valores, ano após ano, se valorizam muito as ações da organização, eles estão fazendo muitas aquisições, enfim. É uma empresa extremamente moderna, digital, todo mundo já conhece tudo isso sobre o Magazine Luiza. A Luísa Helena Trajano é uma senhora. Ela é uma senhorinha, ela usa aqueles taierzinhos delas, conjuntinhos de tweed, cores azul marinho, ela usa o colarzinho dela de pérolas, o brincozinho, né, o penteadinho dela sempre muito... Ela usa uma maquiagem leve. Se você, né, olha a descrição da empresa que eu fiz. É uma descrição de empresa moderna, tecnológica, quer ser o Alibaba da América Latina. Enfim, a gente está falando de um cenário muito contemporâneo. A Luísa Helena Trajano tem uma imagem que não é consonante com a imagem da empresa que ela representa. Porém, é uma empresa que está situada no Brasil, em que metade da população não tem saneamento básico.
E é uma empresa que está falando de internet, de digitalização, de compra online, varejo de tecnologia. Vocês concordam que a Luiza Helena Trajano, ela corrobora para a imagem do Magazine Luiza, trazendo uma aproximação com o povo brasileiro? Trazendo uma ideia de gente como a gente, com o vocabulário dela, a forma como ela fala. Ela é uma mamãe carinhosa, uma vovó, ela é uma vó. E ela faz questão de mostrar os netos dela na rede social. Ela equilibra a imagem do Magazine Luiza, de empresa hardcore, tecnológica, digitalização do Brasil, com uma imagem de é para todo mundo. Não é só para os jovens, ou não é só para quem tem grana. O principal concorrente dessa organização, do Magazine Luiza, é a Casas Bahia, que é uma empresa que está no coração de muitos brasileiros, né? Sempre foi extremamente forte em comunicação e etc. Então a Luiza Helena Trajano, ela equilibra essa imagem da organização a qual ela representa. É interessante que ela continue transmitindo essa imagem próxima de vovó, de senhora, de preocupada, de proximidade. Tá bom? Então ela também não necessariamente condiz com o estereótipo que você espera de uma empresa como Magazine Luiza, mas ela não tá tão distante da imagem de uma executiva versus uma Bozoma Senjon, porque ela usa o taier, ela usa uma maquiagem, ela é uma senhora, mas ela é uma senhora mais clássica. Então, vocês percebem que ela não tá num polo tão oposto do que se espera de uma executiva, mas pro Magazine Luiza ela não é o estereótipo que se espera, mas ela corrobora pro que essa empresa precisa. Gente, se não estiver ficando claro, vocês vão me falando, espero que esteja ficando claro. E aí, no outro polo, no polo condizente com o estereótipo, eu quero trazer o João Dória. O João Dória, ele é a personificação do empresário burguês brasileiro, paulistano, rico, político. Entendeu? Se você tivesse que pensar, tá bom, um empresário de São Paulo, político, o João Dória viria à sua mente. E assim, estar conectado, a imagem dele estar conectada ao estereótipo que esperam dele foi extremamente importante para ele ganhar as eleições de prefeito quando ele estava disputando versus o Haddad há um tempo atrás, e provavelmente também foi muito importante para ele ganhar as eleições de governador que ele concorreu agora versus o Boulos. Por quê? Porque para um cargo público que ele quer ocupar em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem muito burguês, né, muita gente rica, empresários, etc., ele é a personificação da confiança. Ele é a personificação do gestor capacitado para uma máquina deste tamanho que é São Paulo. A gente vinha de governos, a gente vinha de uma prefeitura muito cultural, né, de uma prefeitura muito populista, e a gente via alguns pontos na cidade que precisavam talvez de uma gestão mais firme. A nossa cidade estava endividada. Então, ele colou nessa ideia do estereótipo do bom gestor para vender para a população algo que a população queria, que era uma coisa mais capacidade de gestão administrativa, confiabilidade, confiança, retidão, tradicionalismo. Corroborou para ele ganhou. Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, não quero que vocês interpretem isso como uma opinião política. Eu quero que vocês olhem os casos da forma como eu tô falando para vocês, correlacionando a impressão que aquela pessoa transmite, a primeira impressão que você tem através daquela imagem, versus o estereótipo que é esperado dela. Estar conectado ou não ao estereótipo pode ser vantajoso ou não para você, depende do seu objetivo. E depende do que as pessoas à sua volta querem comprar, querem de benefício, tá? Então, essa é a forma correta de você interpretar a primeira impressão. E eu acho que é muito importante a gente se conectar com essas ideias e sair daquela ideia de que a primeira impressão é julgar pela aparência, isso não é legal. Não, isso é importante, isso pode te ajudar a chegar onde você quer. Beleza? Então, espero que isso tenha ficado muito claro. Uma coisa que eu acho que é importante
colocar, e eu trouxe aqui pra vocês, é que eu vou descer num nível um pouco mais prático, tá bom? Pra você começar a olhar, tá bom, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Eu quero adiantar pra vocês que a primeira impressão que eu quero gerar nas pessoas é uma primeira impressão de conhecimento e modernidade. Eu quero que as pessoas me entendam como uma pessoa inteligente, porque eu estudo muito, eu tenho muita bagagem, eu me considero uma pessoa muito inteligente, então eu quero que as pessoas percebam isso em mim. E aí, vocês já começam a olhar, eu sou capaz de falar isso, e não é que eu não tenho modéstia, não é que eu não sou humilde, mas eu quero que as pessoas me percebam dessa forma. Isso é a segurança, a autoconfiança que você precisa ter quando você está vendendo sua marca pessoal, quando você está se vendendo. Então, eu quero ser entendida como uma pessoa muito inteligente e eu quero ser entendida como uma pessoa moderna. E aí, eu uso elementos na minha aparência, eu comecei a aprender a usar elementos na minha aparência que transmitissem essa mensagem. E aí, eu quero mostrar a foto que eu coloquei pra vocês no Stories agora há pouco, porque assim, conhecimento eu transmito através muito mais do meu comportamento, da minha fala, do óculos que eu uso, das coisas que eu posto no dia a dia, nas reuniões, a forma como eu me coloco e etc. E a modernidade vem do meu elemento, da minha aparência. Tudo que tá nessa foto, que tá na tela pra vocês, o meu cabelo cortado curto e reto, loiro, praticamente platinado, sendo que eu tenho uma pele mais morena, o batom vermelho, os brincos geométricos diferentes, eles são diferentes, não é que eu escolhi, eu comprei porque eles são diferentes, a unha vermelha e a estampa de onça. Todos esses elementos fazem parte da minha imagem, dessa imagem de modernidade que eu quero transmitir, que faz sentido pra mim. Porém, todos esses elementos juntos, da forma como tá nessa foto, pra mim, são o que a gente chama no linguajar de marketing de off-brand. Tá além da minha marca, tá fora do que é a minha marca. Porque todos esses elementos juntos transmitem uma versão de mim mais moderna do que o que eu vou conseguir carregar se a pessoa começar a conversar comigo. Se a pessoa me vê, tá bom, eu tô sentada numa plateia vestida dessa forma. A pessoa senta do meu lado e começa a conversar comigo. A pessoa vai perceber que o meu vocabulário, as minhas referências, as histórias que eu conto, a forma como eu me comporto, não condizem com essa imagem super moderna, super avant-garde, né, à frente do seu tempo, super pop tendências. Eu não carrego isso aqui. Sabe quando você vê uma pessoa que ela tá vestida de um jeito, mas quando ela abre a boca você fala, nossa, não era nada do que eu pensava? Se eu me vestisse dessa forma, as pessoas iam pensar, nossa, não tem nada a ver. Tipo, ela é toda modernosa, toda, enfim, paquitona aí com essa roupa e não carrega. Apesar de todos esses elementos fazerem parte da minha imagem pessoal. Como que eu geralmente faço, então? É matemático. Eu preciso equilibrar tudo isso. Eu consegui ao longo do tempo entender que esses elementos me ajudam. Mas todos eles juntos não fazem sentido. Eu preciso sempre equilibrar com outras coisas que vão trazer esse tom mais clássico, esse tom mais intelectual, esse tom mais introvertido que faz mais parte da minha verdade. E aí, gente, um parênteses importante de eu fazer pra vocês eu fiz consultoria de imagem comigo, então eu contratei uma consultora de imagem que fez a leitura da minha coloração pessoal e dos meus estilos predominantes, mas tudo isso eu fui aprendendo, eu fui masterizando com o tempo. Tirando fotos de mim mesma, olhando nas lojas, roupas que eu gostava, roupas que eu não gostava, criando bancos de referências no Pinterest. Então no Pinterest eu tenho lá um banco de uma pastinha que eu coloco me representa, não me representa. Eu fui começando, eu fui sozinha, de forma autodidata, estudando o que fazia sentido pra mim e o que não fazia sentido pra mim. Então, se você tiver a oportunidade de ter uma consultoria de imagem, faça. Coloque isso nos seus objetivos e faça. Mas se você não tiver essa possibilidade, é possível fazer sozinha, tá? Eu fui fazendo muito sozinha. E aí eu quero mostrar
O que condiz muito mais com a minha personalidade? Isso aqui condiz muito mais com a minha personalidade. Então, eu tô usando ainda o batom vermelho e ainda a camisa de onça, mas eu abri a camisa, coloquei acessórios mais clássicos, então um brinco menor com um colar dourado que chama atenção, mas com uma corrente mais clássica. Eu coloquei o meu óculos. O meu óculos usar óculos é uma parte muito grande da minha marca, mas o meu óculos tem estampa de onça, então o meu óculos sempre carrega um pouco essa irreverência. E como eu já tava com esses elementos, tanto o batom, quanto a unha, quanto a camisa, eu prendo o cabelo, pra não ficar aquela coisa loira e reta que transmite essa mensagem mais forte, muito mais moderna. Vocês conseguem entender? Eu vou equilibrando a partir desses elementos, algumas coisas que vão deixando para as pessoas uma imagem muito mais leve de mim, uma imagem muito mais sábia, muito mais conectada com uma nerdicezinha que vive em mim, uma coisa muito mais clássica que vive em mim, do que aquela potência moderna e avant-garde que estava na outra foto. E aí, dois elementos que eu quero trazer para vocês, que não necessariamente dá para ver na foto, mas que é muito importante a gente usar quando a gente está construindo a nossa primeira impressão, o meu sorriso e a minha covinha são marcas registradas, minhas. As pessoas, isso é muito marcante, né? O buraco que eu tenho na minha bochecha e o fato de eu geralmente estar sorrindo, eu sorrio na fala muitas vezes, faz parte da minha marca pessoal. Então observe em você esses elementos de sorrir, ou franzir de uma sobrancelha, gestos que você faz. Tudo isso também compõe a tua imagem, a tua primeira impressão. Então use muito isso a seu favor. E uma outra coisa, um outro detalhe que é muito fácil de a gente agregar na primeira impressão que a gente causa e que aproxima as pessoas de uma forma muito poderosa, eu vou até tirar a foto aqui pra gente conversar melhor, chame as pessoas pelo nome. Nada aproxima mais as pessoas de você, nada mais abre o canal para as pessoas se lembrarem de você com características boas do que você simplesmente gravar o nome das pessoas, se importar com isso e chamar as pessoas pelo nome, tá? O Starbucks é um caso de sucesso estrondoso com essa simples ação de colocar o nome das pessoas ali no copinho e chamar as pessoas pelo nome quando o pedido das pessoas está pronto. Então, assim, é uma conjunção, tá? Eu não gosto de me fiar muito na coisa da roupa, porque eu realmente acredito que existem um conjunto de fatores que fazem com que a nossa primeira impressão, com que a primeira impressão que as pessoas têm da gente seja memorável e seja positiva pra gente, tá? Então, só aqui eu já falei de imagem, equilíbrio dos elementos que você coloque em si mesmo para atingir o objetivo imagético que você quer. Entender o quanto o teu comportamento e uma primeira conversa com as pessoas vai fazer com que o seu tom de voz, a forma como você fala, a forma como você gesticula, impacte aquela pessoa numa primeira vez, e o fato de você se importar com aquela outra pessoa num nível de, ao menos, saber o nome dela. Isso é muito importante para você conseguir realmente criar uma boa primeira impressão para os seus interlocutores, beleza? Então, aqui eu falei um pouco desse conjunto de coisas que formulam uma primeira impressão. E daí, pra gente ir se encaminhando pro final da live, eu quero dar algumas dicas práticas aí pra você. A primeira dica prática é o que eu fiz aqui com vocês na hora que eu fui apresentar a minha imagem. É saber o que você quer representar. Eu quero representar para a maior parte das pessoas que me conhece, conhecimento, inteligência e modernidade. Quais são essas palavras que você quer representar? Isso não é um processo simples, tá, gente? Dentro da jornada do subordinado, da mentoria, é nisso que a gente perde, que a gente investe grande parte do tempo. As ferramentas, grande parte das ferramentas
que a gente faz ao longo da jornada é para identificar quais são essas duas grandes coisas, esses dois grandes espaços que você quer ocupar na mente das pessoas. Não é um processo, papum, eu quero representar isso. Não, a gente precisa investigar a tua história, a gente precisa investigar a reputação que você quer construir e a gente precisa investigar como você vai fazer isso no presente. Então, você é capaz de fazer isso sozinho se você quiser, mas eu posso facilitar o processo para você ao longo da jornada, mas saiba o que você quer representar na mente das pessoas. E, em segundo lugar, tenha clareza o que é esperado de pessoas na minha posição. Então, como coordenadora de marketing de uma grande organização, que tem uma carreira B, que fala no Instagram, o que é esperado de uma pessoa como eu? Eu acho que o que é esperado é que eu seja realmente uma pessoa com conhecimento, que eu seja uma pessoa conectada com tendências, afinal de contas eu trabalho com marketing, né? Eu não trabalho com engenharia, com finanças, com fábrica, com nada muito tradicional, eu trabalho com tendências, com consumidores. Espera-se que eu seja uma pessoa organizada, que eu seja uma pessoa, às vezes, analítica, que sabe lidar com pressão, porque é isso que se espera de uma pessoa que trabalha com multinacional e que tem múltiplas carreiras. O que se espera de você, na sua posição, com o que você faz? E aí, tome consciência, naquela linha que eu mostrei pra você dos estereótipos. Você condiz com os estereótipos do que se espera de você? Você tá mais ou menos, algumas coisas em você tem a ver com estereótipo, algumas coisas em você não tem a ver com estereótipo, ou você tá completamente fora do que é esperado do estereótipo de uma pessoa que trabalha numa grande organização. E aí você precisa entender, o fato de eu estar em algum desses polos, você vai estar em algum desses polos, é bom ou ruim pra você? O que isso traz de bom ou o que isso traz de ruim pra você? Então eu vou dar um outro exemplo para clarificar. Eu sou uma pessoa que quero trabalhar numa agência de publicidade, mas eu sou super tradicional. Eu só uso calça flare, o meu vocabulário é super formal, super rebuscado, eu sou mega analítica, super boa de exatas, de matemática, eu sou uma engenheira e tal, mas eu quero conseguir um emprego numa agência de publicidade. Eu tô fora do estereótipo. As pessoas que trabalham em agência de publicidade são pessoas com cortes de cabelo mais modernos, piercings, tatuagens, meias de pizza, falam completamente de forma informal, estão nas redes sociais fazendo coisas, projetos e indo a lugares super modernos e tal. Eu não me conecto com a imagem de alguém que trabalha numa agência de publicidade. Porém, você precisa analisar, tá bom? Eu não me conecto com esse estereótipo, mas eu sei que essa agência de publicidade tem como cliente um banco super tradicional. Um Bradesco, um Itaú, eu sei que essa agência de publicidade atende diversos bancos. Então, quando eu for me apresentar para essa agência, eu vou me apresentar da forma como eu sou, super tradicional, super clássica, mega analítica, enfim, mega coxinha, como diz por aí. Mas eu vou vender para eles que isso é bom para eles, porque quando eles entrarem numa reunião com o marketing do banco, a pessoa do marketing do banco vai minimamente ter uma conexão. Vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, que bacana. Essa pessoa do atendimento da agência é uma pessoa que me transmite confiabilidade, me transmite seriedade, me transmite um tradicionalismo que com certeza eles vão entender as necessidades do banco. Vocês entendem? O estereótipo, ele não é bom ou é ruim. Você precisa entender. Atender o estereótipo, atende a sua necessidade, é bom pra você ou não? Não atender o estereótipo, é bom pra você ou não? Tá? A gente precisa fazer essa interpretação, ser capaz de analisar tudo isso. E enfim, eu acho que é você realmente colocar tudo isso no papel e começar a cada vez mais ser consistente com relação a essa imagem que você imprime, ao comportamento que você carrega e aos benefícios que você entrega para as pessoas que estão te comprando, para as pessoas que estão se beneficiando do teu trabalho e da tua atuação, tá? Não é um processo fácil, eu quero repetir para vocês. Fazer tudo isso, passar por esses passos e achar assim que em um dia, em uma hora eu vou resolver tudo isso,
não é bem por aí. É um processo que ele tá sempre sendo... você tá sempre aprendendo, você tá sempre gerenciando tudo isso e você tá sempre analisando essas relações transacionais que a gente tem e o quanto a sua imagem é boa ou ruim com relação a isso. Um exemplo para deixar mais claro para vocês por que esse não é um processo que você decide pronto, acabou, na orelhada, assim, de qualquer jeito. Eu tenho utilizado o batom vermelho como parte do meu estilo singular, né? Eu gosto muito dessa forma que a Fabiana Barbosa, que é uma consultoria de imagem, fala. Eu gosto de trazer o batom vermelho como parte do meu estilo singular. Como eu tenho lido muito sobre sustentabilidade, eu sei que a indústria de cosméticos vem sendo largamente criticada pelos veganos, por essa comunidade mais sustentável, mais conectada com as temáticas de meio ambiente, porque os pigmentos vermelhos dos cosméticos são de alguma forma retirados ou testados, ou enfim, prejudiciais à temática animal, à temática vegana. E aí assim, eu tô usando isso pra minha marca, eu tô construindo isso, eu tô colocando isso pra mim achando que eu tô lá abafando, construindo força, construindo empoderamento feminino, usando o tal do batom vermelho. Mas aí assim, se eu não me conecto com essas temáticas, com o que significa um batom vermelho na sociedade, pode ser que daqui a algum tempo eu esteja lá, líder, gestora dentro da organização, e o meu time de pessoas mega conectadas à temática do meio ambiente sempre me olha com aquele batom vermelho de uma marca que todo mundo sabe que vermelhos, e as pessoas na verdade estão me julgando como uma pessoa péssima no quesito de sustentabilidade, uma pessoa que, enfim, prejudica os animais para se sentir bonita. Vocês entendem que é um processo de gerenciamento? Eu preciso estar conectada a tudo que está acontecendo para garantir que a imagem que eu estou transmitindo vai ser realmente interpretada da forma como eu quero pelas pessoas. É um processo complexo, tá? Por isso que pouca gente fala sobre isso, por isso que as pessoas preferem, a primeira impressão não é a que fica, a gente vai mudando com o tempo, não vamos julgar as pessoas pela aparência, porque é complexo gerenciar isso. Mas é possível, tá? É possível a partir do momento que você sabe o que você quer representar, você tem os seus elementos super claros aí na sua mente e você cria uma habilidade de gerenciamento dessa sua imagem de forma estratégica, de forma intencional, tá bom? Gente, eu espero que a live tenha sido boa, sido proveitosa pra vocês. Eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta, eu vi que algumas pessoas mandaram mensagem. A minha mãe assistia todas as lives, eu não consigo falar a Ana, né? Mas a minha mãe perguntou aqui, seria passar a sua verdade? Sim, transmitir uma primeira impressão memorável, consistente e autêntica é passar a sua verdade, tá? É muito legal a mudança que cria na nossa imagem depois da mentoria. Abre a nossa mente e nos ajuda a manter a nossa imagem do nosso eu verdadeiro. É isso aí. É você entender que a sua imagem é poderosa, ela influencia a forma como as pessoas te interpretam e daí você passa a usar isso a seu favor, de forma estratégica. Então, eu sempre falo, quando você muda a sua imagem, quando você começa a alinhar a sua imagem, a tua marca, aquilo que você quer representar, é onde as pessoas mais começam a perceber que alguma coisa está mudando. É onde as pessoas começam a interpretar que existe um rebranding que está acontecendo ali com você, tá? Então, realmente, não pensem que essa coisa da imagem, da primeira impressão, da aparência é fútil ou é algo que pode ficar esquecido, porque não deve ficar esquecido, tá? Descobri muita coisa sobre mim na mentoria da B. Eu fico tão feliz. Sempre acreditei que eu era bem clássica, com a mentoria descobri que não sou. Não é mesmo? Tem um pouco de clássico, com certeza, mas conforme você vai entendendo quais são as mensagens que você quer passar e a reputação que você quer construir, você também entende que não é só sobre a sua história, tem outros elementos que você precisa trazer e que podem fugir do território que você sempre achou que era.
Beleza, gente? Essas lives são muito valiosas. Quero participar da Jornada do Subordinado logo. Só vem, Amandinha. Só vem. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai construir uma marca porreta pra você se comunicar super bem e estrategicamente aí ao longo da sua carreira. Tá bom, gente? Espero que tenha sido bacana. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que bom que tá lindo, fico muito orgulhosa. Vem também pro projeto, vem pra jornada, vai ser muito legal. Espero que tenha sido valioso. Ai, que legal, tá assistindo com o marido. Olá, marido, que bom, espero que também seja útil pra você. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Tô muito feliz, fico muito, enfim, preenchida quando eu sei que é útil do lado daí, tá bom? Um beijo, se cuidem, bom final de semana, até a semana que vem. Tchau, tchau.